Bem-vindos e bem-vindas ao programa Diálogo e Ação do Rotary Clube de Uberaba, Portal do Cerrado. Rinovalda Fernandes Piovesan, 83 anos, mãe Vada, tia Vada, vó Vada, Vadinha, apelidos carinhosos nunca faltaram. Casou-se com Eugênio Piovesan e teve 6 filhos, Valmir, Almir, Adalberto, Eliana, Luciana e Lucimara. Valmir, o primogênito, foi vítima da poliomielite, a paralisia infantil. Isso numa época em que não havia campanhas de vacinação no Brasil ainda. Hoje aqui, ela conta essa história para a gente. Obrigado, então, pela presença, tia Vada. Como é que foi que tudo aconteceu? O Valmir nasceu no dia 3 de agosto de 1957. Em maio de 58, ele contraiu a poliomielite. Teve uma febrinha e a gente percebeu que ele não estava movimentando a perna. Levei ao médico, naquela época demorava um pouco para sair o resultado dos exames, quando constatou que era poliomielite. Foi uma notícia muito triste para a gente, porque na época deu em diversas crianças, né? Aquele ano. E aí a gente partiu para procurar tratamento. Só que demorou para a gente entender que tinha que ter um tratamento a vida inteira, mas que cura não tinha, né? O tratamento incluiu cirurgias, o que mais? Fisioterapias, muita fisioterapia e cirurgias, por causa das atrofias. Porque a paralisia prejudica aquela parte do corpo, que foi a perna dele. E depois, como não movimenta, vai dando atrofia. Então, tem que ir fazendo cirurgias para corrigir. Como a perna mais curta do que a outra, teve uma cirurgia que foi para diminuir o crescimento da outra perna para igualar mais ou menos o crescimento das duas. No total, foram quantas cirurgias? 23 cirurgias. Começou ainda criança, até que idade as cirurgias? Acho que até a fase que ele parou de crescer. Enquanto ele estava crescendo, tinha que fazer cirurgia. Nós estamos falando, então, de um desafio pessoal para ele, para a senhora e para a família, de talvez mais de uma cirurgia por ano, né? Foi. E ele, como criança, como é que ele enfrentou tudo isso, tia Vada? Ele enfrentou até que bem, porque eu tive os outros filhos, um perto do outro, pouca diferença. Então, foram crescendo juntos e a educação que eu dava para os outros, eu dava para ele. Não tive diferença na criação dele. Então, ele foi crescendo com os irmãos, tendo as brincadeiras, fazendo tudo que uma criança faz, até que teve uma infância boa. Mas com essa judiação de vez em quando ter que passar por cirurgias, né? E na escola, como é que ele se saía, como é que ele convivia com os colegas? Foi muito bem, ele fez muitas amizades na escola, e só teve a época de fazer educação física, e ele não queria ir mais ir na escola. Mas aí ele chegou em casa e falou: mãe, eu não vou mais na escola, porque eu não posso fazer educação física e meus amigos fazem. Mas aí, no outro dia, a professora pôs ele para ajudar ela a tomar conta dos alunos. Você não vai fazer educação física, mas você vai me ajudar a tomar conta dos seus colegas. Se eles não fizerem direito, você me conta. E ele ficou feliz com aquilo, então não me deu mais, não falou mais nada de não ir na escola. Continuou estudando bem, sempre foi bom aluno. Estudou primário, colegial, ginásio, colegial, depois partiu para a faculdade. Estudou, se formou, fez pós-graduação na GV. Aí casou, teve filhos, aí teve uma vida normal.
Além dessa visão que a senhora teve, a família teve, né, de dar esse tratamento a ele, também houve esse apoio dessa professora, desses professores, né, que abriram essa possibilidade para ele se adaptar e enfrentar esse grande desafio, né? Foi. Agradeci muito dela ter tomado essa atitude de pôr ele para ajudar ela a olhar os alunos, né? Foi muito bom. Tia Wada, a adolescência, na maioria dos adolescentes, é um período que gera mais revolta, ficam mais rebeldes, né? Isso aconteceu com o Valmir também? E como é que foi? Não, ele nunca teve nada de... Eu era mais revoltada do que ele. Ele nunca mostrou revolta de maneira alguma. Sempre um moço alegre. Nunca teve isso. Que ótimo, né? Que bom. E ele depois, a senhora contou que ele estudou, teve uma vida normal, ele fez qual faculdade? De economia. E pós-graduação na FGV, né? Exerceu Isso. Cargos profissionais, executivos. Tinha cargo executivo. Depois se casou. Casou, foi pai de 3 filhos, construiu a casa dele, dirigia, fez curso de adaptação para dirigir, né? Dirigia, então ele teve uma vida normal, graças a Deus. Só teve um filho, então, que foi um exemplo de superação, né? Entre milhares de crianças no mundo que passaram por isso, né? Foi um grande exemplo de superação. Tia Wada, nós estamos vivendo um momento na humanidade em que 8 bilhões de pessoas estão rezando por causa de uma vacina contra o Covid, né? E a vacina contra a paralisia infantil já existe, mas, infelizmente, nós temos pais e mães que não estão levando seus filhos para tomar vacina. A senhora que enfrentou esse desafio com o Valmir, o que a senhora diria para esses pais? Eu aconselho os pais que vacinem os seus filhos, pois é muito sofrido criar um filho com esse problema. Tanto faz a condição social. Não importa se é rico, se é pobre, o sofrimento é igual. O sofrimento da família é muito grande para enfrentar. E mais ainda da criança que contrai a doença e passa por tudo isso, né? Ele nunca sofreu nada na escola de bullying, naquela época nem existia isso, né, de bullying, nunca sofreu nada, então sempre enfrentou muito bem. Mas assim mesmo a gente sabe que judia, né? Então eu aconselho ao pai e mãe que pode vacinar, deve vacinar seus filhos para evitar muita coisa. Sim, segundo dados do governo, está chegando a quase 20% o índice de ausência nas vacinações. Então, são muitas famílias que estão correndo um grande risco, né? Nossa, que absurdo, né? E sem levar em conta que a paralisia infantil, segundo os médicos, não é privilégio de crianças, os adultos também podem ter, né? Inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ele era cadeirante porque teve paralisia infantil, né? Lá nos Estados Unidos. Nossa, eu não sabia, não. O que a senhora acha? Por que a senhora acha que esses pais, mesmo conscientes disso tudo, não estão levando as crianças para tomar uma vacina dessa? Aí entra muita coisa, inclusive religião, né? Religião, ignorância. Porque tem muita gente que pensa assim, Deus vai me proteger. Deus está dando a ajuda, que é a vacina, né? É tudo por intermédio de Deus. E se existe a vacina, tem que usar. Se tem criança, o certo é vacinar para evitar um mal maior, né? Depois, onde diz, nossa, por que eu não vacinei? Aí não adianta, né? Sim. Porque quando dá pólio, aí não tem mais jeito. Essa pergunta que eu fiz à senhora é uma pergunta que vários médicos, psicólogos estão fazendo. Por que os pais não levam, né? E ninguém tem essa resposta muito clara. Alguns médicos falam, olha, a maioria da atual geração não conheceu casos de poliomielite, não sabem o que é, né? Talvez seja por isso essa falta de preocupação, né?
Mas vai na ACD para ver o quanto caso tem de poliomielite lá, né? O Valmir fez tratamento na CD, tia Bárbara? Fez. Lá eu vi Fisioterapia? muita coisa. Passava pelo médico, fez fisioterapia, o primeiro aparelho ortopédico dele foi feito lá. Lá foi que eu me conformei com o fato do Valmir ter uma perna só. Porque lá eu vi coisas horríveis. Crianças, gente muito bem de vida que vinha de fora, com filho com paralisia nas duas pernas. Nas duas, Paralisia cerebral nas duas pernas. Paralisia cerebral não tem jeito, né? Sim. Não tem como remediar isso aí, mas tem como prevenir, né? Então, os pais devem prevenir, devem vacinar seus filhos, sim. Alguma outra instituição além da CD ele frequentou, não? Foi em Campinas, mas não lembro mais o nome. Levava uma vez por semana em Campinas. E fui também numa clínica, num massagista, que era charlatão. O tio Guinho recebia 5 mil por mês, naquela época, não sei que dinheiro era, pagava 4 mil adiantado na clínica. Lá tinha um monte de coisa, um monte de aparelho. Quando eu fui descobrir que o cara era um charlatão. Acho que por 6 meses eu levava o Valmir lá. Tudo que ensinava eu fazia, até o dia que caiu a ficha que não tinha jeito. E cura não tem. Tem que tratar, conforme vai surgindo as atrofias, tinha que tratar, operar. Aí depois ele mesmo acostumou. Ele ia muitas vezes sozinho depois na CD, aí ele aprendeu, né, andar em São Paulo, aí ele ia. Mas ele tratou muitos anos na CD. Que bom que ele encontrou uma família tão diferente, iluminada com a família da senhora. Chavado, muito obrigado pela entrevista e esperamos que os pais que estejam assistindo ouçam essas sábias palavras da senhora e levem os filhos para tomar vacina. Eu também espero. Um abraço, um beijo grande. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tá bom.